Começando mais uma edição do Podcast Mão, o seu noticiário do Esporte Clube Corinthians Paulista, que não está mais no Paulistão, mas está na Libertadores da América. Pode vir o título mais importante do ano ainda para o Timão. Está nas oitavas de final, joga contra o Nacional de Montevidéu no Uruguai e o Paulistão é passado. O futuro e o presente é a Libertadores da América. Estou certo ou estou errado? Vitor Guedes, tudo bem com você? Bom, Paulistão já é passado, você está certo. Se a Libertadores é futuro, saberemos. Você está sempre certo, Marco Melo. Eu sou um cara da paz, sou sempre a voz aqui que dá equilíbrio, serenidade, jamais corneto ninguém. Vou passar o programa sem falar que o lixo do Guilherme foi pro banco que ainda não estreou. Vai ser um programa de paz. Graças, amigo. Uma boa noite, bom dia, bom dia para os ouvintes que eu não dei. É verdade. Você precisa ser educado com o nosso ouvinte, principalmente com as suas fãs, mulheres belas, recatadas e do lar. Mais um vídeo para André Torrone, que sempre manda mensagem pro podcast. E para os demais ouvintes, né? E eu me livrei, né? Que eu prometi que se o André fizesse o gol do título paulista, mandaria nudes para os ouvintes. Elas se livraram, então. Essa hipótese não existe mais, né? Elas se livraram. Se livraram dessa possibilidade. Mas o André fez 2 contra o Audax e se manteve no time, porque um já saiu. Um dos criticados já saiu, que é o Guilherme. Ele fazer gol não me surpreende, né, Ela? O que é inacreditável é que ele fez gol de pênalti. Eu achei que fosse proibido fazer um gol de pênalti. Ele fez, né? E isso é mais impressionante que ele fazer 2 gols e perder mais 3 durante o jogo. Ele fazer um gol de pênalti realmente no Corinthians é algo impressionante. De sex symbol para sex symbol, com esta figura marcante do nosso Twitter brasileiro e, quiçá, mundial, Teleco 1910. Tudo bem contigo, Teleco? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você e para nossos ouvintes, meu caro belo requentado e no ar. E do lar, no ar, aliás é no ar do lar, né, porque para quem não sabe a gente grava o podcast cada um sentado em seu sofá, deitado em sua cama. O Vitor Guedes, vocês já perceberam algumas vezes que é na mesa de jantar, né, mas o Teleco, o Vessone e eu, não sei onde estão, mas provavelmente em seus requentados sofás. Teleco, o Vitão falou um pouquinho, a gente vai falar muito mais, é claro. André ficou no time, mas o Guilherme parece que saiu, né, Teleco? Acho que os 9 meses do Guilherme, que seria aquela gestação, acabou cedo, né? Graças ao Fernando Diniz. Pois é, o Fernando Diniz abortou a gravidez do Guilherme. O Tite tinha falado que iam ser 9 meses pro André e pro Guilherme. O André continua firme e o Guilherme trocado no trabalho de segunda-feira à tarde no CT pelo Rodriguinho. O Rodriguinho é a salvação? Rodrigão, Vessone. Olá, um grande abraço a todos. Desculpe minha voz, estou gripado. Primeiro quero dizer que, como para variar, eu acertei o palpite, eu fiquei mais próximo de todos. Disse no podcast que seria 2-2, no máximo 3-2, mas que seria um jogo duro e que Corinthians e Audax provavelmente iriam para os pênaltis ali. E eu cheguei a falar em 2-2 ou 3-2 ali apertado. Então era um pouco de se imaginar. O Audax é bem maluco, mas é um bom time. Quem esteve na arena viu um grande jogo e a gente vai falar um pouco sobre isso. O Rodriguinho é um dos jogadores que vem bem na temporada, assim, que tem bastantes assistências, que chegou a fazer gol, enfim. Tinha um determinado momento ali do ano, começo do ano, se não me engano, com 10 jogos, 15 jogos, agora são 26, né, se não me engano. Com 10, 15 jogos, ele era o maior assistente do time. O time tinha feito 12 gols, ele tinha participado de 8, enfim. Eu acho que é uma boa tentativa. Talvez ali trocando o Alan Mineiro também eu trocaria pelo Romero, mas a gente sabe que o Tite, né, gosta de jogar só com um para atacar, que no caso é o Luca, e esse outro tem que recompor mais o meio de campo, então por isso que ele tá pondo o Alan Mineiro no esquema dele, mas de qualquer forma acho que é uma tentativa válida. O Guilherme não vem bem e no fim das contas eu acho que a tendência pro futuro é o Guilherme brigar ali na frente com o próprio André ali, jogando quase que de centroavante, como opção ali,
porque ele já fez isso no Atlético. E o Luciano não foi pra Montevidéu, né? Então o André não tem nem reserva. O reserva seria o Guilherme hoje mesmo, Vessone. Ou vai colocar o Danilo ali também, né? Danilo também não foi. Também não relacionou? Também não. O André não tem reserva. O Corinthians não tem um 9 reserva. É impressionante. Seria o Luciano que não foi. Seria o Danilo que não foi. Só interrompendo, o Corinthians não tem um 9 titular, né? Esse é o problema. O Corinthians não tem um 9 titular. Se tivesse um reserva, era o problema. Agora, Vessone, sobre o que você falou do Rodriguinho, eu tava pensando, nos primeiros jogos, ele fez a função do Elias, né? Ele era o segundo volante, agora ele vai entrar de terceiro homem. Você acha que é a mesma coisa ou pode piorar um pouco, melhorar, sei lá, porque ele vai mudar um pouco de função em relação àqueles jogos que eu concordo com você, que ele tava muito bem e só saiu do time porque machucou. Não, vai mudar um pouco, mas ele vai ficar na mesma linha de 4, na segunda linha de 4, então também altera um pouco ali, mas se não é ele tá do lado da posição que ele normalmente ficava, então acho que é uma questão de adaptação, acho que é válida essa tentativa. E o Vitão citou o André, só para lembrar que o André já é vice-artilheiro da equipe, o Romero tem 9 gols, ele tem 5, então com toda essa falta de estreia dele, com mal, que eu acho que ele ainda realmente não desabrochou, não tá jogando bem, mas como o Wagner Love já calou Vitor Guedes uma vez, sinto um cheiro de André calando o Vitor Guedes novamente, hein? Bom, se esperar talvez daqui 10 meses. A questão é eu não torço contra o time, mesmo que eu acho que o jogador não vai servir. O Sony defendeu aqui o Guilherme também. Quero ver se ele vai lembrar do que ele disse sobre o Guilherme antes, que até agora a tratação patética, inclusive foi patética contra o Audax. E eu também tenho ao contrário do Vessone e de muitos amigos jornalistas, eu detesto analisar futebol com números. Os Exu, Datafolha, Ibope. Futebol é um jogo que o Dil já foi do Campeonato Brasileiro, o Dimba já foi do Campeonato Brasileiro. Quem mais vocês querem? Tem um monte de jogador que foi do Campeonato Brasileiro que não dá pra jogar na seleção brasileira. Números não quer dizer... Quando o cara faz 2 gols no jogo, decide um jogo é uma coisa. Se ele faz 2 e perde 4, o número absoluto não quer dizer nada. Pelo menos eu não analiso futebol olhando passe, estatística. Isso é a geração Fro em NBA, hat-trick, que acha que futebol é matemática. Eu acho que não dá pra... Agora ele jogou bem. Fora isso, 3 gols perdidos à parte, ele jogou bem e teve raça, pelo menos. Ele deixou o Alain Mineiro na cara do gol no começo do jogo. Isso que eu dizer, nesse jogo especificamente, aquela jogada foi dele, aliás, inacreditável o gol que perdeu o Alain Mineiro. Agora, não é porque eu não acho que ele vai dar certo, porque eu torço contra, nem vou deixar de reconhecer que ele jogou bem, embora perdeu 3 gols também no jogo. Agora, eu não consigo analisar futebol que nem com lápis e caneta e tabela de Excel. Pra mim, futebol é um jogo que o subjetivo importa muito. Aliás, ano passado, o Renato Augusto não era melhor em nenhum fundamento. Ele foi disparado o melhor do campeonato. Enfim, números às vezes não explicam nada no futebol. E já que o Vitão discordou do Vessone em relação a números, sei que o Rodrigo Vessone gosta muito de números e Vitor Guedes detesta, eu aproveito para falar pro ouvinte do podcast Timão que temos surpresas pela frente, hein? A partir das próximas semanas, estamos preparando especiais. Vitor Guedes, fãs de Vitor Guedes, fãs de Teleco Press, fãs de Rodrigo Vessola e, por que não, meus fãs, Marco Belo, vão ter um jeito mais maroto, mais sereno, mais pacato, um jeito de ficar a sós com cada um dos integrantes do podcast Timão. Ficar a sós de forma marota, tá ficando meio estranho isso aí. E Teleco, isso aí fica pra frente. Surpresa pro ouvinte do podcast Timão, vão pensando aí o que pode acontecer, mas vai ter surpresa, isso já tá certo, e vocês vão gostar bastante, com certeza, vocês que são fãs do podcast Timão, porque vai ser mais uma forma de vocês ouvirem a notícia de forma diferente, de forma irreverente, de forma inconsciente e tudo que é ente aí. Ô Teleco, os caras estão criticando o Guilherme, mas ele não jogou contra o Audax. Estão criticando um jogador que não entrou em campo, pô. Assim, o Guilherme, eu acho que o Corinthians tem muitos jogadores que eles sabem tratar a bola, mas eles estão devendo na parte mais simples, né? Porque jogar a bola que é difícil eles conseguem, mas recompor, marcar, não dá, né? Uma das coisas que eu tava discutindo com meu amigo Paulinho, né, que entende do ramo, ele trabalha aí com... Paulinho do blog? Putz, cara, acho melhor a gente não misturar isso aí, não. Mas é ele? Não, é o Paulinho Borges. Ufa. Então, deixa eu... O Paulinho, ele trabalha no Botafogo, né, no interior, e a gente tava discutindo, né, a questão da recomposição. Então, isso aí aconteceu em vários momentos,
mas analisando especialmente o gol, você vê que no gol o Alain Mineiro tá correndo, feito uma bala pro lugar que ele deveria estar, e é por onde avançou o Bruno Paulo, né? O André perdeu a bola na frente, o Alain Mineiro não estava no lugar que ele devia estar, saiu o primeiro gol. E no segundo gol, o Luca também tá correndo desesperado pro lugar que ele deveria estar, não estava e teve liberdade para chutarem. Apesar de achar que o pessoal, tudo bem, não que eles fossem roubar a bola, mas que dá para pelo menos atrapalhar um pouco mais os chutadores, que foram muito, mas muito felizes nos chutes. Você tá querendo absolver o Bruno Henrique, é isso? Olha, o Bruno Henrique, eu não gosto do futebol dele, eu até evito falar muito dele, mas nessa daí não era exatamente a dele, era mais desse pessoal que tá fora do lugar. E o Vessone também falou do Alain Mineiro, de o Alain Mineiro voltar e recompor, por isso que o Tite não colocaria o Romero. O Teleco lembrou que um dos gols foi falha do Alain Mineiro, eu concordo com o Teleco que o Alain Mineiro foi quem treinou pra estar naquela posição, no treino era ele que estava naquela posição e não exatamente o Bruno Henrique, como muita gente falou. O Romero, pra mim, marca mais que o Alain Mineiro, apesar do Romero ser atacante, é impressionante o quanto o Romero nesse ano de 2016, e eu jamais achei que eu falaria isso, ele é artilheiro da equipe, tem 8 gols, e ele é um dos melhores marcadores do time. Tem muita gente que não percebe isso, mas o Romero melhora a defesa do time quando ele entra, porque ele faz o Jorge Henrique, que virou até um verbo, né? Fazer o Jorge Henrique, que é atacar e defender, atacar e defender, atacar e segurar. Então, ô Vessone, acho que se o Tite colocasse o Romero no lugar do Alain Mineiro, além de melhorar o ataque, melhoraria a defesa ainda, Vessone. Não duvido. O Romero tá bem mesmo, é inegável isso. Fazia tempo que eu não via a torcida pedir um jogador no primeiro tempo e isso aconteceu ali. É porque ele realmente tá com moral, ele tá muito confiante, você percebe isso, que ele parte pra cima, ele consegue driblar, e pra mim a principal característica que eu mais gosto no Romero é que ele é um jogador que ele é muito solidário, assim, você pode perceber, ele jamais tenta fazer a jogada individual quando não pode, ele sempre procura quem tá perto, quem tá melhor colocado pra fazer o gol, como foi no caso do André. Quem não lembra lá no 6-1, por exemplo, contra o São Paulo, ele avança, ele não tá pro gol, ele tenta cruzar no segundo pau e aí o Hudson faz o gol contra, que a arbitragem deu pra ele, mas porque ele tentou achar alguém, se é outro atacante, vai e chuta pro gol. Ele não, ele sempre tenta achar o que tá melhor posicionado e que vai fazer o gol de maneira mais fácil. Então, e sobre o Romero, Vessone, eu não sei o André, mas esse já calou minha boca. Eu já teria desistido dele, enfim, e faz uma boa temporada. E a humildade dele, porque se fosse outro, estaria reclamando. Ele continua treinando, não abaixa a cabeça, não reclama, não fala nada. Também não acho que ele é o titular absoluto, que tem que estar com essa bola que não pode nem questionar, mas enfim, tem jogado muito bem. Só queria voltar um minuto só naquela questão dos gols. Calma aí, Teleco, volta aí então na gravação. Não é isso, Vitão? Não é isso não. A questão que vocês falaram do Alain Mineiro falhar no gol, sinceramente, foram 2 golaços, bola no ângulo. Eu não vejo falha nem no Cássio, que muitos amigos veem. Acha que ele estava adiantado, enfim. Eu também não achei. Eu não achei aquela bola no ângulo, nenhum goleiro fica na linha. Aquela bola as 2 bolas, na minha opinião, foram defensáveis, enfim. Não vejo falha do Alain Mineiro também no fechamento. Foi 2 jogadas rápidas. Uma falha do Alain Mineiro, pra mim, inquestionável, era um gol. Logo de cara, o André rouba, aliás, que era previsível, o goleiro fazia aquela pataquada, fez umas 2, 3 vezes. Na primeira o André teve raça, buscou e deu gol pro cara. Aquela bola é chamada pipocada. Ali o cara dominar e pensar, aquela bola é pra chutar pro gol sem medo de perder o gol. Aquilo pra mim foi o erro do jogo, um erro importantíssimo, poderia ter mudado a história, embora fosse 5 minutos. Agora, criticar o Alain Mineiro porque não marcou no gol, ou muita gente pedindo o Walter, que o Cássio... Eu não vi, sinceramente, eu vi. Não é que não cornetar, não, mas eu vi bastante mérito do Audax. Aquelas coisas que acontecem no futebol. O Tietê lá que fez o gol no ângulo de esquerda de falta, depois bateu o pênalti no ângulo de direita, nunca tinha feito um gol no campeonato. Foi o primeiro gol no campeonato. Quer dizer, não é nenhuma característica dele, enfim. Futebol. O que eu acho que é assim, a gente analisou esses gols aí, mas pra quem assistiu, vê que muitas vezes, né, o Corinthians estava na roda, né, e apesar de achar tudo bem, o Audax foi bem e tal, não dá pro Corinthians ter medo de um Audax, né, gente, por melhor que eles estejam, o Corinthians tem que estar melhor também, né. A questão, Teleco, não é estar melhor, a questão é enxergar um pouco do mérito do outro também. Quem tava no estádio vai ter uma visão muito diferente
realidade de quem tava só na TV. Quem tava na TV não tem noção do quanto aquele time do Audax, ele, das duas coisas, ele é irresponsável, mas do quanto ele faz o outro time sofrer. E o Corinthians sofreu na mão do Audax, porque não por demérito do Corinthians, pela maneira que eles jogam. Eles encurtam o campo quando tem que encurtar, eles enlarguecem o campo quando tem que enlarguecer, trazendo a marcação lá pra frente. O Corinthians começou a pressionar, perdeu a chance com o Alain Mineiro com 2-3 minutos, poderia ter mudado até o jogo. Pressionou durante 5, 10, 15. Quando chegou com 15 minutos, 18 minutos do primeiro tempo, o time bufou e tinha que ir lá pra trás. Foi pra trás e ficou lá tentando marcar no meio de campo, porque chega uma hora que são seres humanos, chega uma hora que você não consegue mais pressionar. E esse é o intuito do Audax. O segundo gol, eu me lembro como se fosse agora o que eu vou falar pra vocês. Estava com um amigo meu ao lado e eu falei pro Thiago, olha o que esses caras estão fazendo. A bola foi indo pro lado esquerdo, de pé em pé, de pé em pé, de pé em pé, e a marcação do Corinthians toda sendo arrastada pro lado direito. Aí simplesmente eles conseguiram achar o Tietê do lado direito, onde no lado direito do Audax, esquerdo do Corinthians, não tinha ninguém lá, mas era nítido, quem tava no estádio, eu não consegui enxergar um demérito nesse segundo gol do Corinthians, porque na TV pode não ter mostrado, só que a maneira que eles foram levando de pé em pé pra esquerda do ataque deles direito do Corinthians, e a hora que toca pra esquerda da defesa do Corinthians e pega o Tietê livre, é por isso que ele tem todo aquele espaço. Foi muito mérito, porque quem tava no estádio viu a maneira que eles conduziram aquele lance, e o primeiro também é bem parecido, e é um pouco que o Corinthians consegue fazer com os adversários. E eu vou dar um exemplo, quem não lembra do gol do Luca contra o Red Bull? Por que o Luca tá ali livre do lado esquerdo sem marcação? Porque o time do Corinthians levou todo o Red Bull pra direita, a marcação foi indo da direita, acharam o Elias que só rolou pro Luca. Então mais ou menos o que o Corinthians faz com os adversários de conseguir nessa linha de 4 arrastar uma defesa inteira para um lado e deixar o cara lá aberto, completamente livre, foi exatamente o que o Audax fez. Então assim, o Corinthians vai perder jogos no Brasileiro, pode até ser goleado, mas eu duvido que vai ter um time que vai fazer o Corinthians sofrer e cansar como o Corinthians sofreu e cansou no sábado. Vessone, duas coisas em relação ao que você tá falando. Primeiro, quando o Corinthians ganhou do Audax lá em Osasco por 1-0, teve a sorte de fazer o gol, sorte não, competência de fazer o gol no começo do jogo, com o Wendel, que seria o gol do Alain Mineiro. O próprio Tite falou depois da partida que o Corinthians ganhou por causa disso, porque conseguiu fazer o gol nos 15 minutos iniciais e se poupou. O Corinthians foi se poupando, porque o jogo do Audax é físico, que nem você tá falando. Eles treinam 4 horas por dia. Eu nunca acompanhei nenhum treino do Audax, mas quem já acompanhou falou que o Fernando Diniz fecha o treino, não deixa ninguém ver, mas que são 4 horas de treino por dia. Eles matam o time adversário. Eles ganharam do São Paulo assim, matando o São Paulo fisicamente. Quem não viu o jogo foi 4-1, que passeio. Não foi que passeio. No primeiro tempo o São Paulo podia ter ganhado por 2-0, só que no segundo tempo o São Paulo morreu, e os caras vão lá e caixa e ganham. Com o Corinthians... Fala, Vessone. Só disso que você tá falando, e eu tenho certeza no que eu vou falar agora. Se o Tite não poupa quarta-feira e põe os caras pra jogar, por mais que fosse o Cobressal um jogo baba, com o jogo no sábado, o Corinthians teria passado vergonha no segundo tempo, porque ia ser goleado pelo Audax. Eu tenho certeza do que falando. Ainda mais saindo atrás. Porque o time conseguiu, lutou, marcou, não faltou vontade pro Corinthians. O Audax fez o Corinthians correr, e muito. Quem tava no estádio, as pessoas ao lado, um falava pro outro, mas ninguém consegue pegar esse time, mas ninguém consegue. E não consegue. Ao mesmo tempo, eles dão chance de você fazer gol. O Corinthians teve 4 chances pra fazer no primeiro tempo, 3, uma de contra-ataque e 3 que eles deram. Exato, isso que eu ia falar. Não é também a Ajax de 74, a Hungria de 54. Não, poderia ter sido 3-0 pro Corinthians. Mal. Poderia ter sido 3-0. Primeiro tempo teve 3 gols. O Alain Mineiro podia ter feito gol com 5 minutos. É isso, é um time que, se o Santos tiver uma tarde inspirada domingo, vai fazer 4-0. Mas se ele tiver mal, se o Santos perder gol, como eles vão proporcionar gol, ele vai tomar 2, vão fazer. Esse time, é coisa maluca. Você vendo esses caras jogarem, e eles jogam perto um do outro, e quando tem que esticar o campo, quando você tenta apertar, eles já sabem que tem gente sobrando lá no fundo do campo, eles já enfiam
enfiam a bola no fundo do campo. Então, assim, eu de verdade não consigo ver demérito zero no Corinthians. Zero. E só pra não se estender muito no Audax, em relação ao que você falou do tipo de jogo, eu acompanhei os treinos do Corinthians durante toda a semana que antecedeu esse jogo, e o Tite fez exatamente isso que você falou. Era pro Corinthians fazer o que o Audax fez. O Tite, ele puxava, por exemplo, toda a marcação pra esquerda, e ele falava, bola no pé de todo mundo, eu quero ver todo mundo pegar a bola. Então o Felipe tocava pro Iago, tocava pro Wendel, tocava pro Bruno Henrique, chegava o Guilherme, chegava o Elias, todo mundo na esquerda. E o Luca caía pra direita e o cara lançava o Luca, que é exatamente o que você falou, no lado oposto. Daí depois ele treinava a mesma coisa pro lado direito. Fagner, pro Felipe, pro Iago, pro Bruno Henrique, o Elias chegava, o Guilherme chegava pra trazer a marcação do adversário e depois lançava o André, que seja, ou alguém lá do lado esquerdo. Então o Corinthians treinou isso. O Tite sabia que o Osasco iria fazer isso e o Tite treinou um contragolpe, treinou pagar com a mesma arma, treinou matar o Audax do jeito que eles estão acostumados a matar os outros times, matarem eles. Só que no treino não teve no jogo, desculpa, não teve um lançamento pro Luca, não teve um lançamento pro Fagner, não teve um lançamento pro Alain Mineiro, igual eles fizeram no treino. O que o Tite, por isso que eu não vejo nada a falar do Tite nesse jogo. Muita gente falou que ele fez errado, não sei o que. Ele treinou muito e os caras não fizeram o que ele treinou no jogo. Do Tite eu não acho. Acho que a minha discussão aí, que acho que a gente fala um pouco da mesma coisa. Sim, o Audax jogou bem, mas eu acho que teve jogadores ali que esqueceram a função deles em campo, que não estavam no lugar certo na hora que tinha que estar, tá? E a gente viu em várias partes do jogo, parecia que tava 11 contra 10. Porque o Audax joga bem? Sim, ele joga bem, mas não é pra amassar assim o Corinthians também. É porque teve gente que não fez a função deles. Não, você tem razão, por isso que a sua impressão era de 11 contra 10. Mas aí que tá, não é demérito só do Corinthians. Não. Sem aquela história de perdemos para nós mesmos. Não tem nada disso. Eu consigo enxergar porque eu tava no estádio. Quem tava no estádio e tá escutando a gente vai entender o que eu tô dizendo, porque ao contrário do Palmeiras, quando foi pra semifinal pros pênaltis, o Corinthians vira o jogo, faz 2-1 no Palmeiras, teve uma chance de fazer o 3-1 com o Renato Augusto ali no lance que ele corta pra direita, era pra ter matado o jogo. Aí toma o empate e vai pro pênalti. Dessa vez no sábado, a sensação de quem estava no estádio era de que ir para os pênaltis era quase um lucro ali. Você passou por bons bocados para você chegar naquela situação de ter conseguido empatar 2 vezes. Tanto é que o Cássio fez um milagre no último lance, porque o cara, numa bela jogada de novo, eles vieram tocando. Felipe, né, fez o milagre, pessoal. Não, na verdade foi o Cássio, Belo. Se você pegar o replay, ele corta o Cássio dá um tapinha na bola, ele se perde e vai ficar sem ângulo pra bater. Foi fominha, se ele toca o cara fazia o gol. Isso, também, mas se o Cássio não dá o tapa, ele só ia tirar do lado e ia fazer porque o gol tava livre praticamente. O Felipe não ia conseguir fazer nada, é que o Cássio dá um tapa e ele dá uma embananada ali na perna dele e fica sem ângulo. Então assim, era pra ter sido 3-2 ali aos 44 e ter perdido o jogo. Então a sensação ali de quem tava no estádio é de que ter ido pro pênalti, ao contrário do que foi contra o Palmeiras, que não deveria ter ido, porque você podia ter ganhado o jogo. O do Audax não foi o caso. O Audax foi quase um lucro ter ido pro pênalti. Parece um exagero que eu tô falando, mas não é. As pessoas vão dar mais valor a isso. O 4-1 no São Paulo parece que nego não tá dando muito valor. Se eles forem campeões em cima do Santos. Aí todo mundo vai parar. Opa, aquele que se empatou 2-2 foi até maravilhoso o placar. Os caras ganharam de 4 do São Paulo e ganharam de tudo. Vamos falar que foi maravilhoso empatar em casa com o Audax, é isso que eu vi? Não é isso que o Vessone tá falando. O que o Vessone tá falando é que pelo que o Audax jogou e pelo que o Corinthians jogou naquele jogo específico, o Audax merecia ter ganho o jogo. Eu concordo com ele. Coisa não é porque o Audax tem ganhado de 15, outra coisa é vocês transformaram o Audax aí no Corinthians da Rick Mills, no Palmeiras da Parmalat, no Flamengo do Zico, no Milan. Ninguém tá falando isso, é aquele jogo específico. Quem do Audax hoje, do time do Audax inteiro hoje, tem lugar no Corinthians? Bruno Paulo e Tietê. Todo mundo tem na seleção brasileira, que é o melhor técnico. O Fábio Benassanjan é o preparador físico da seleção brasileira, certo? Não, Vitão, a graça do time é o Fernando diz o Tite, o Corinthians não tem preparador físico, o time. Pelo amor de Deus, jogou mal um jogo, que jogando mal, se não perdesse 200 gols, tinha ganho o jogo.
O Audax tem seus méritos, mas é o que o Vessone tá falando, Vitão. Podia ser 3-0 pro Corinthians. Pelo amor de Deus, gente. Não é o time que vai entrar pra história, não é o Guarani de 78 que tinha Zenon, Careca, não é nada disso. Se for campeão, vai entrar pra história sim. O Ituano foi campeão e não entrou pra história. Mas é diferente. Foi campeão ganha de 1-0, jogando mal. O Audax tá dando baile, ganhou de 4-1 do São Paulo, pô. Ganhou no pênalti do Corinthians. É um time taticamente... Exatamente o que o Vessone tá falando. Não é nada... Não é um time que quando joga bem, como jogou contra o Corinthians, dá pro adversário meia dúzia de chances de gol. Eu não queria um time desse pra mim. Eu não queria que meu time, quando jogasse bem, desse 6 chances pro adversário. Bem, por isso que o Fernando Diniz não tá treinando time grande. Enfim. Mas é o jeito de jogar, enfim. Fala, Teleco. Lembra do Carrossel Caipira, gente? Ainda lembra. Tinha o Rivaldo, o Léo, o Luiz Paulo Jacon, Belo, Teleco, Vitão e Vessone. Vocês acreditam que o Corinthians vem sentindo jogos grandes e decisivos? E isso preocupa para a Libertadores? Pergunta do nosso ouvinte. O que vocês acham? Olha, eu acho que o Corinthians não tem um jogador que ganha jogo sozinho, sabe? O que o Corinthians tem é um grande conjunto, mas não tem aquele craque que de repente a coisa tá tudo indo pro brejo, você joga a bola no pé dele e ele vira o jogo sozinho. O que vocês acham? Eu perguntei isso pro André hoje, foi exatamente a minha pergunta pro André. Que o Corinthians não tem o cara pra tocar a bola e ele resolve, mas o André falou, quando a gente tá ganhando, vocês falam que o forte é o conjunto, e quando a gente tá perdendo não tem esse cara, ou seja, é um negócio que pode ser um elogio, pode ser uma crítica, e eu concordei com ele, tem razão também no que falou o André, porque quando ganha, o conjunto mas vem cá, é um time, Libertadores 2012 a gente vive falando isso. Era maravilhoso porque não tinha um só craque, era um grande conjunto. Mas vem cá, se pega aquele time de 2012, se tivesse um craque, ajudava, não ajudava? O ano passado tinha um puta de um conjunto, agora o Renato Augusto e o Jadson resolveram vários jogos sozinho. Com um conjunto bom. Não precisa ter um conjunto que o cara joga por função do cara. Isso eu sou contra. E agora, não é excludente também, né? Você pode ter um conjunto bom que o cara que joga pro time. O Renato Augusto jogava pro time. Já jogava pro time. Não são coisas excludentes. Você pode ter um conjunto que tem alguém que faça a diferença. O Corinthians realmente não tem. Esse ano, o melhor jogador do time na temporada, pra mim, disparado, é o Fagner. É um lateral direito que dificilmente vai fazer a diferença. Agora você deve estar achando, por que o Vitão parou de falar no meio? Eu vou te falar, porque eu e o Belo, nós gravamos, né? Cada um grava no seu computador uma cópia do programa. Caso dê um problema em um computador, o outro gravou. E eu vou te dizer, esta semana quebraram os dois computadores tiveram problema. Para vocês não ficarem sem nada do podcast mão, né? Pelo menos eu coloquei esses 28 minutos da gente falando aí. Infelizmente a gente fica devendo e na próxima a gente vai compensar. Eu só queria trazer a gravação do meu amigo Nicolás Saul, ele é da Rádio Fênix, e ele tá falando um pouco do Nacional e da expectativa do Nacional para esse jogo. Fala aí, Nicolás. Muy buenas tardes, Teleco. Te saluda Nicolás Saúl de Montevideo, Uruguay, para lo que va a ser el partido entre Nacional y Corinthians por los octavos de final de Copa Libertadores 2016. Un equipo de Nacional que viene jugando muy bien futbolísticamente, con una idea de juego que propone Gustavo Munúa. Su equipo que jugaría frente a Corinthians, el 11 inicial sería en el arco con Esteban Conde, lateral derecho Fuchile, la pareja de zagueros Polenta y Victorino, lateral izquierdo Alfonso Espino, volante por derecha Barcia, el doble 5 Romero y Porras, por izquierda Kevin Ramírez y atacarán Sebastián Fernández y Nicolás López. Ese sería el equipo de Nacional para enfrentar a Corinthians, que será un partido muy duro para el equipo tricolor para ver en qué va a quedar esta fase de Copa Libertadores. Nacional se tendrá que jugar todo aquí en Montevideo, Uruguay, sabiendo que es difícil ganar a Corinthians en su estadio, y bueno, va a poner todo lo mejor para jugar este partido frente al Timão de local para sacar una mayor diferencia posible. Para quem não tá com o espanhol tão afiado, o Nicolás falou que o Nacional vai jogar com o Corinthians com Conde, Fucile, Vitorino, Polenta e Espino, Barcia, Romero, Porras e Ramírez. E na frente, Seba e Nico. Agora, tem uma outra coisa, né, que ele tá falando também, que o Nacional ele vem para ganhar essa partida, porque o Nacional sabe que vai ser muito, mas muito difícil ele conseguir vencer aqui na Arena Corinthians, pelo menos essa é a consideração deles, né? Espero que não perguntem nada para o Audax. E é isso, amigos. Eu mando um abraço para minha amiga Bel e fecho o podcast mão dessa semana. Infelizmente não foi do jeito que a gente queria. Semana que vem a gente termina. Abraço.